Olá, a notícia está de volta com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Tem chance de um volta Lula, na sua opinião? Eu acho que o presidente Lula pode ser candidato a qualquer cargo, em qualquer momento da história desse país. Eu acho que o governo que ele fez, a história que ele tem, a beleza da liderança dele, tudo que ele construiu nesse país, ele é uma referência extraordinária. A pesquisa mostra isso. Mas o candidato do presidente Dilma, do presidente Lula, é a presidenta Dilma. Quer dizer, o Lula apoia a Dilma, tem dito, reiterado e tem convicção. Ele escolheu a presidenta Dilma. Ela tem o direito à reeleição. O governo dela merece uma reeleição. E o presidente Lula tem contribuído, eu tenho participado de reuniões quase que semanalmente ou quinzenalmente, ajudado, elaborado, e o povo vê os dois como uma coisa só. Por isso a presidenta Dilma não só vem crescendo nas pesquisas, quando você olha o patamar que o Lula está, porque ela estava acima do Lula, o Lula passou, mas é um campo só da sociedade. O capital político do Lula é muito forte, né? É muito forte, a presidenta Dilma também, por isso sempre ela ganhou no segundo turno, e o nosso desafio é ganhar no primeiro turno. Estamos trabalhando para continuar crescendo e ganhar no primeiro turno. Difícil, hein, ministro? Vamos ver, depois das eleições. O senhor está apostando em vitória no primeiro turno? Não, eu não estou apostando, porque a eleição a gente sempre tem que esperar, falta ainda muito tempo. Nós estamos trabalhando para fazer o melhor para o Brasil. Eu acho que o povo vai reconhecer. Eu não vejo hoje nenhuma candidatura. Contra o Aécio ou contra a Marina, contra o Eduardo Campos? Não sei, eles vão ali disputar muito ainda para ver se consegue chegar no segundo turno e segundo para ver quem chega, né? Agora, eu tenho certeza, e todas as pesquisas mostram que a gente ganha no segundo turno, sempre ganhamos só no segundo turno, mas eu acho que nós avançaremos mais até a eleição. E essa crise ajudou a mostrar quem é que tem liderança, quem é que tem firmeza, quem é que tem resposta, quem é que teve projeto, quem é que dialogou com a sociedade civil e quem é que trouxe resultados para a sociedade. Porque a oposição não disse a que veio nesse período. Não apresentou uma única ideia, uma única proposta, uma única iniciativa relevante para o debate nacional. Ministro. E a presidenta assumiu toda a responsabilidade, mostrou que o país tem comando, tem firmeza, tem iniciativa e tem resultado. Fala-se no governo que o senhor é cotado para assumir a Casa Civil a partir do ano que vem. Vai haver uma reforma ministerial por conta dos ministros que vão sair para disputar a eleição. A Gleice Hoffmann, atual titular da Casa Civil, deve disputar o governo do Paraná. É uma boa ideia? O senhor tem simpatia pela proposta de ser ministro da Casa Civil? Essa pergunta você tem que fazer para a presidenta, porque ela que nomeia ministro. Agora, eu já fui ministro de Relações Exteriores durante alguns meses, já fui para a Defesa, na realidade quase fui para a Defesa, já estive ministro da Articulação Política, há quem diga, inclusive, que eu quero mesmo a Fazenda e também que eu quero ir para a Casa Civil. Eu estou muito bem onde estou. Acho a educação o ministério mais estratégico do país, o ministério que é o problema estrutural mais importante de a gente avançar. É isso, porque mesmo que a gente faça a eliminação da pobreza, nós estamos avançando nessa direção, que o Brasil distribua a renda, nós só seremos um país desenvolvido se a gente resolver a educação. Então, a minha contribuição fundamental, estou muito honrado, é ser ministro da Educação e faço com paixão, com dedicação, de forma integral. Ministro, está acabando o nosso tempo aqui. Estou pronto para cumprir o papel que a presidenta quiser. Está acabando o nosso tempo aqui. Eu queria falar do senhor de Economia, preparei algumas perguntas, mas vou ter que fazer uma pergunta mais geral, porque nós estamos chegando aqui ao final do programa. A economia brasileira tem convivido com alguns problemas atualmente, né? Déficit no comércio exterior, alta do dólar, o próprio ministro da Fazenda admitiu que o dólar mudou de patamar, há muita crítica à credibilidade da política fiscal, com contabilidade criativa. Eu pergunto para o senhor, o governo Dilma, ao longo desses anos, ou seja, ele não criou aí uma bomba relógio na economia? Ele não desarrumou demais a economia? Desonerações que não resultaram em crescimento, câmbio, a inflação, apesar de ter caído um pouco ainda num patamar alto? Minha pergunta para o senhor é o seguinte, não tem uma bomba relógio econômica para Dilma e os senhores lidarem com ela? Olha, Kennedy, eu acho que nós estamos vivendo uma crise que a mais grave crise é em 1929, uma crise que começou em 2008. A Europa, que é 25% do PIB mundial, tá, como eu disse aqui, a juventude, 40% de desemprego jovem, 60% em alguns países. 13%, quase 13% é o desemprego do país. Com uma crise bancária, fiscal, de dívida soberana, os estados europeus se endividando, a dívida pública em relação ao PIB crescendo de forma extraordinária. Os Estados Unidos, que é uma economia que conseguiu se recuperar, a projeção de crescimento esse ano é 1,7%. E eles emitiram 12 trilhões de dólares, o pessoal fala de política fiscal aqui, eu acho fantástico, e todo mês colocam 85 bilhões de dólares a mais, chamado quantitative easing. Quando os americanos dizem nós vamos reduzir essa política anticíclica, monetária e fiscal, a taxa de juros americana tende a subir e o mundo inteiro está desvalorizando a moeda em relação ao dólar, porque vai ter uma fuga de capital em relação às taxas de juros americanas. Bom, o Brasil não é o país que está mais desvalorizando, mas somos o 12º país em termos de desvalorização da moeda nesse período.
Nós não estamos na liderança Então, num disso. cenário tão adverso, Não, assim, tem um ministro da Fazenda sem credibilidade. Não, pera um minutinho, não é ruim? calma um minutinho. É um ministro da Fazenda de baixa credibilidade. A China, que é o outro país, motor da economia mundial, está com a pior taxa de crescimento dos últimos 13 anos. Agora, é nesse mundo que nós criamos mais emprego nesse semestre do que 4 anos de Fernando Henrique Cardoso. Só não vê uma bomba relógio. Mas era uma equipe econômica com grande credibilidade no mercado. Grande credibilidade. O que incomoda, eu acho, das medidas do governo da presidenta Dilma? Ela não aceitou repactuar a concessão das empresas de energia. Falou, olha, vocês já tiveram 30 anos, quer repactuar, vai ter que dar um desconto de 18% a 32%. Há uma crise no setor de energia, as empresas perderam valor. Não, ela é especialista lógico no que elas setor. perderam valor, porque elas queriam se apropriar de uma amortização que foi feita para os seus acionistas. Ela falou, não, quem vai se beneficiar disso são todas as empresas do Brasil e os consumidores. Porque os Estados Unidos, parte da recuperação americana é a descoberta do shale gas, que eles conseguiram baixar o custo da energia do gás de $11 para $4. Ministro, só não tem uma bomba relógio. Se o Brasil não reduzisse o custo da energia, nós não ganhamos competitividade. Não temos problema, Era um ministro. pouquinho, dois. Outra medida que ela fez, ela desonerou os impostos da folha de pagamento. Agora, eu pergunto, se a gente não desonerar, como é que a gente ganha competitividade nesse mundo em crise, que os países estão reduzindo salário, emprego, direitos sociais, e nós estamos mantendo emprego, salário? O FMI falou, o país que mais gerou emprego nesses 5 anos foi o Brasil, de 2008 para cá, que mais gerou emprego e a menor taxa de desemprego da nossa história nesta crise. Nós fizemos uma reforma dos portos que foi duríssima, Sim. mas que abre espaço para o investimento, para aumentar a competitividade e eficiência dos portos. Nós baixamos a taxa de juros e tiramos do ano passado para cá 40 bilhões de reais do mercado. E se você pegar de 2004 para cá, 160 bilhões aproximadamente de redução de pagamento de juros. Então, alguém perdeu, o mercado perdeu. Mas o Brasil não tem por que ter a maior taxa de juros do mundo. Tem condições de reduzir os juros e diziam o quê? Primeiro que ia faltar energia, não faltou. Depois diziam que a inflação estava totalmente de controle. Esses 2 meses a inflação foi 0 e a cesta básica caiu em termos reais. Depois que a apreciação do câmbio estava comprometendo a indústria. Quando desvaloriza o câmbio, diz, olha, perdeu o controle da taxa de câmbio. Não é verdade. O câmbio está se valorizando, ajuda a indústria, ajuda a agricultura, mas tem que ser feito de forma cuidadosa para não prejudicar a inflação. Ou seja, não tem bomba relógio na sua opinião? Não, absolutamente. O Brasil, no segundo semestre, vai ter concessão de portos, vai ter concessão de aeroportos, de estradas, aeroportos. Ferrovias. Vamos ter Libra, que vai ser o maior leilão da história do petróleo, com 15 bilhões de bônus e mais todos os recursos que vão entrar. Só os investimentos de Libra, as 17 plataformas de petróleo, cada um custa 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O impacto que tudo isso vai ter na economia brasileira é altamente promissor. Ministro, a inflação não vai voltar. Então, podemos ter pequenas sazonalidades, uma conjuntura como essa, isso faz parte do processo. O crescimento econômico dos últimos 12 meses foi 3,9%, Kennedy. 3,9%. Você pega o acumulado, 3,9%. É que uma parte dos analistas só pega para trás o que interessa. Esconde o que? Aquele negócio, esconde, só mostra que não dá certo. Exatamente o inverso. Então, 3,9% o crescimento do PIB em 12 meses. Então, eu acho que nós estamos numa situação de crise, mas o Brasil está crescendo, está com estabilidade, está distribuindo renda, está gerando emprego e temos um futuro muito promissor. Tem que fazer um segundo programa com você para falar só de economia. Pode chamar. Vamos fazer. Já está marcado. Então, beleza. Pinga fogo rapidíssimo, ministro. Getúlio Vargas. Um grande estadista, com o Estado brasileiro, o CSN, Vale do Rio Doce, Petrobras, BNDES, o MEC foi ele que criou, na época era o Ministério da Educação, depois Saúde, depois foi desmembrado. Então, eu acho que foi, com as suas ambiguidades, com o Estado novo, que foi um período de ditadura, foi um grande estadista que construiu o Estado num momento difícil da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. JK, rapidinho. Mudou a história do Brasil com a industrialização pesada, com o plano de meta, 50 anos em 5, com a Constituição de Brasília, e foi um homem essencialmente democrata. Acho que é uma liderança que merece ser olhada com muito respeito. Ditadura militar de 64. Um período que nós tivemos algum crescimento econômico, mas não vale a pena, onde não tem liberdade, democracia, cidadania, liberdade de expressão e manifestação. Ditadura nunca mais. Jânio Quadros, desculpa interromper. Uma aventura solitária, ingênua, e que gerou um período de instabilidade e contribuiu para o golpe de 64. João Goulart. João Goulart era um líder trabalhista valoroso, mas foi incapaz de combinar estabilidade com as reformas de base e, com isso, nós tivemos um período de crise grave. A última tentativa que ele fez foi o plano trienal com Celso Furtado e Santiago Dantas, e não foi possível avançar o país. Eu pulei agora que devia haver ditadura, mas você já falou dela. Vamos para o José Sarney. José Sarney contribuiu para a democracia, e quando a gente convive com ele, vê que ele tem uma profunda sabedoria política, tivemos as nossas diferenças ao longo da história, mas ele contribuiu para a construção da democracia brasileira. Fernando Collor. Bom, eu lutei duramente na CPI pelo impeachment do Collor, acho que fiz o que o povo esperava de mim
Ele pagou pelo que fez, voltou ao Senado, eu não tenho nenhum reparo a fazer ao mandato como senador recentemente. Itamar Franco. Uma liderança muito atípica, mas contribuiu naquele período difícil, principalmente porque foi capaz de dirigir um governo que ajudou na estabilidade econômica, que foi importante. Fernando Henrique Cardoso. Um homem culto, democrata, ajudou na estabilidade e, no entanto, a agenda neoliberal dele, eu acho que trouxe prejuízos ao país. Mas é uma liderança que eu respeito. Lula. A maior liderança popular da história do Brasil, mudou a história desse país, é reconhecido internacionalmente e deixou um legado absolutamente extraordinário. Dilma. É mais Lula. É uma mulher que tem um passado de luta, de combatividade, ela é absolutamente íntegra e republicana, tem um compromisso profundo com o povo brasileiro, uma mulher que tem uma coragem rara na vida pública, se dedica integralmente à vida pública, ética, seriedade, rigor, gestão e competência, e a primeira mulher que governou o Brasil, eu acho que será reeleita pelo povo brasileiro. Filme preferido do senhor? Filme preferido? Eu vejo tanto filme que o vento levou, para dizer bem, na minha juventude. Diretor de cinema? Diretor de cinema? Não, tem tanta gente que eu gosto. Recentemente, deixa eu ver... Eu volto daqui a pouco. Tá bom. Um ator preferido? Eu vou falar... como minha filha faz documentário, eu vou ficar com o João Moreira Salles como documentarista, que eu acho que é um talento. Devia voltar a fazer documentário, agora ele quer fazer revista, e o Brasil precisa dele fazendo documentário. Tá valendo. Um ator? Um ator? Marcelo Mastroianni. Uma atriz? Sofia Loren. Uma música preferida do senhor? Tantas, de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a música popular brasileira. Cantor preferido? Estes. Cantora? Cantora? Elis Regina. Um ídolo? Lula. Um livro preferido? Um livro preferido? Eu estou lendo um livro muito interessante, O Amor em Marx, que é uma coisa tão rara, é uma leitura muito interessante naquele período da história. É de uma pesquisadora inglesa muito interessante. Eu acho que é um livro que merece, esqueci agora o nome dela, um livro grande, mas... A gente coloca nos créditos. Romance. É muito interessante o romance. Uma frase, um pensamento que o senhor gosta muito, pode ser um poema, um verso? Eu gosto muito do Gandhi. Eu acho que, especialmente nesse momento de luta social, menos violência, menos confronto e mais resistência, ação civil, pacífica. Eu gosto do Gandhi quando ele diz, nessa política de olho por olho, vamos terminar todos cegos. Mais Gandhi e menos violência. Obrigado, ministro. Boa noite, professor. Muito obrigado pela entrevista. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a sua atenção. Tenha uma excelente semana e boa noite.